Olá, meus amados, bom dia a todos, bom dia, tudo lindo, tudo maravilhindo. Eu sou o professor Fernando Santos, professor de análise linguística aqui do 9º ano, ensino fundamental, canal Educação. Olha só que maravilha. Quero mandar um abraço aqui para a minha querida professora Fátima Campelo Matos, professor Adriano, que ainda está aqui pelos estúdios. Olha aí, rapaz, maravilha. Gente nossa. Rian, Gabriel, forte abraço para você. A galera que está aqui ainda, né? De boa, deitadinha ali, sentadinha aqui. É isso aí, galera. Na aula de hoje, vamos bater um papo mesmo, sobre os recursos linguísticos e semióticos. Eita, olha que coisa linda, olha. Recursos linguísticos e semióticos que operam nos textos pertencentes aos gêneros literários. Ah, turma, olha só aí que coisa linda, né? Nós vamos ver aqui, né, a semiologia, o que é a semiótica, né? Porque vocês sabem, né, que a imagem fala, né? Quando você tem um texto de linguagem verbal e também um texto de linguagem não verbal, né, eles estão comunicando. Eles estão produzindo sentido. Né? E é isso que eu quero que vocês analisem. Né? Quando você tem a linguagem escrita, a linguagem falada, a língua escrita, a língua falada, você tem um entendimento. Tem um entendimento. Mas se você só tem uma imagem ali, ela também vai produzir sentido para você. É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Vamos bater um papo aqui sobre a semiologia. É um nome muito legal, muito bonito, mas muita gente não conhece o significado de semiótica. Né? Muita gente não conhece. Vamos lá? Então, o roteiro para a nossa aula de hoje é o seguinte. O nosso objeto do conhecimento, ou seja, o nosso conteúdo trabalhado no dia de hoje será o seguinte: recursos linguísticos e semióticos que operam nos textos pertencentes aos gêneros literários. Nós vamos aqui identificar em textos lidos e em produções próprias a relação que conjunções, locuções conjuntivas e outros elementos morfossintáticos estabelecem dentro do texto. Né? Então vamos lá, vamos ver aqui. Olha aí, recurso semiótico. Recurso semiótico é qualquer aparato, preste atenção aqui, porque se eu tivesse uma câmera aqui hoje, viu, aqui, para eu poder andar aqui pelo estúdio, eu iria mostrar muitas situações, muitas imagens que iriam produzir sentido, entendeu? Iriam produzir sentido, né? Mas mesmo assim, vai dar para fazer. O recurso semiótico é qualquer aparato, cor, fonte, palavra, gesto, fisionomia, usado para comunicar. Como é que é, professor? Repita, por favor. O recurso semiótico é qualquer aparato, uma cor, uma fonte, uma palavra, um gesto, a fisionomia de alguém. Né? Esse aparato que é usado para produzir sentido, para comunicar. O recurso semiótico é o conceito que redefine o signo como sendo motivado e não arbitrário, de acordo com o interesse do autor, claro. Por exemplo, você já encontrou na sua casa, né, ao chegar do trabalho, né, a sua mãe olhou para você e disse assim: meu filho, você está com muita fome, não está? Eu disse: mamãe, eu estou. Por que você está falando isso? Minha filha, quando você
olhou para a mesa e que viu aqui a mesa posta, os seus olhos brilharam, né? Ou seja, aquela expressão fisionômica, né, da sua chegada, né, à casa, vendo a mesa, deu para perceber que a fome estava enorme. É possível, né? Até aquele corpo, está lá o corpo estendido no chão, né? Então, aquele corpo estendido no chão, já sem vida, ele também fala. Ele consegue dizer, né, o que ocorreu antes daquela cena ali. A forma como a pessoa caiu, por onde a bala foi transfixada, tudo isso, né, faz parte, né, para você compreender tudo que ocorreu antes, embora você não estivesse lá. Então, o corpo fala. Se um dia eu chegar aqui no estúdio, olhar para minha querida colega, a professora Fátima Campelo Matos, assim, e ela apresentar um olhar diferente, né? Diferente, ou um olhar assim de quem está muito triste, ou um olhar de quem está muito zangada, ou um olhar de felicidade, vai ser notado sem qualquer problema, sem qualquer dificuldade, né? Porque o rosto, a expressão fisionômica vai dizer isso, né? Isso você faz no seu dia a dia. Quantas vezes, nenenzinhos aí, vocês olharam para um amigo ou uma amiga, e disse, minha irmã, o que é que tu tem? Foi o que aconteceu? Acredito não. De novo aquele cara fez a mesma coisa. De novo. É ou não é verdade? É desse jeito. Ou seja, você não consegue esconder, porque a expressão fisionômica diz tudo, né? Agora, se um dia você chegar, né, e encontrar essa figura toda feliz da vida, olha aí, vocês se acertaram, hein? Estou conseguindo perceber só pelo seu olhar, né? O olho brilhando. É desse jeito que acontece. Tá bom? É isso. Ei, professor, e quando está assim no final do mês, que a grana acabou, você vai estar triste o tempo todo, né? E quando cai o dinheiro na conta, meu amigo, aí você sorri até para as paredes. É desse jeito que acontece. Beleza? Então, a semiologia, ela vai tratar exatamente disso, né? Quando você produz um texto e você destaca, sublinhando, ou colocando em negrito, né? Ou colocando a palavra em itálico, aí você, de fato, vai conseguir perceber que ali tem, né, um destaque, uma ênfase, e que talvez seja a palavra-chave, né? Seja a palavra-chave. Essa bichinha está rodando aqui, você está tentando localizar, Elcela? Beleza. Procure aí, por favor, né? Vamos lá. Então, eu vou andando mais um pouquinho. Quais são os elementos semióticos que compõem o texto? Quais os elementos semióticos, quais os elementos semióticos que compõem o texto? Atualmente, né, semióticos que compõem um texto. Atualmente, há uma pluralidade de recursos semióticos entre texturas, músicas, movimentos, linhas, fontes, cores, imagens, recursos gráficos, som e texto escrito, como potencialidade de representação e comunicação, né? Fátima, você já ouviu uma música que deixou você muito triste? Já, não já? Já. Isso é semiologia. Mas também você já ouviu uma música que deixou você super feliz? Sim, também já. Isso aí é semiologia, tá? E
uma pessoa, numa peça teatral, um artista, né, de teatro, né, fazendo uma determinada cena e que o próprio artista fica altamente empolgado, felicíssimo, né? Isso também é semiologia, né? Professor, de repente tem uma propaganda, um texto publicitário, tratando, por exemplo, de remédio para dor, e as cores que aparecem lá são cores bem vibrantes, cores fortes, geralmente o vermelho, para marcar ali que a dor é intensa. Olha só, não vão colocar uma cor bem clarinha, um amarelo bem clarinho, um azulzinho bem clarinho, para algo que é intenso, não vão colocar. Então, tudo isso aí, né, precisa de um detalhe para ajudar a compor, né, o ato comunicativo. Belezinha? Tranquilo? Tranquilo, né? Eita, professor, legal. E o que são recursos linguísticos e semióticos? Os recursos linguísticos são formas usadas para expressar experiências comuns de forma original, motivada ou poética em um discurso. Para atingir esse propósito, figuras de linguagem ou estilo são empregadas para valorizar um texto de modo com que se comunique seu conteúdo com uma linguagem mais expressiva. Ah, professor, quer dizer que até as figuras de linguagem fazem parte também dessa questão de recursos linguísticos e semióticos? Claro. Eu já fiz aqui a interpretação de um texto, né, de uma música chamada Meu Guri. E quando você está aqui fazendo a leitura da música, é impressionante como você consegue visualizar todo o cenário. Quando o seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome para lhe dar. Não é assim? Então, você vai conseguindo, né, fazer aquela imagem das cenas, né, que acontecem durante a produção do texto. Né? Você consegue. Meu filho, coloca o preto no branco bem aí. Coloca o preto no branco. Uma expressão dessa forma, né, ela também vai produzir sentido. Vai produzir sentido. Aí a pessoa pega, coloca café no leite. Ou então pega uma xícara preta junto com a xícara branca. Preto no branco. Aí eu teria uma figura de linguagem, né, chamada antítese. Né? São oposições. Oposições. O que mais que nós temos, nenenzinhos? O que mais que nós temos? Diga lá. E quando a pessoa está ali, doutor? Está ali, com a cara, eu costumo dizer assim, com a cara de vai para lá, né? Você percebe que a figura não dormiu direito. Não dormiu direito, está super cansada. Não está alegre, não. Aí aproveita um intervalozinho, né? Vira para o lado o rosto, dorme, ronca, baba, faz tudo isso aí. É possível. Não, despertou agora. Mas acontece, sabia? Acontece. Ela falou que é bullying isso aí. Eita! Olha aí, signo linguístico. A união entre o significante e o significado. Vou já mostrar o significante e o significado aqui. Vocês sabem essa diferença de signo linguístico? Hein? Imagine que alguém falou para você a palavra aquário. Presta atenção. Imagine que alguém falou para você a palavra aquário. É bem provável que apareça na sua mente a imagem de um recipiente,
de vidro com água e uns peixinhos nadando. Não é não? Aquário. Se alguém fala assim, alegria, é bem provável que você tivesse na mente a figura do professor Fernando. Alegria, 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 alegria. Felicidade, 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 felicidade. Então, aquário, né? Você vai imaginar esse recipiente cheio de água lá, no vidro, né? E uns peixinhos por lá, umas pedrazinhas, né? Muito bem, vamos imaginar. Agora, essa imagem que aparece é o que chamamos de significado, viu? Está ouvindo? Essa imagem que você visualizou na mente é o significado. Significado. Por outro lado, a parte física, a grafia, o som da palavra aquário é o que denominamos de significante. Então, vamos lá. A grafia, o som, né? A parte física, né, da palavra aquário é o que chamamos de significante. Vamos lá, vamos imaginar de novo. Essa imagem que aparece é o que chamamos de significado, né? Quando alguém fala aquário e você imagina, né, o que é o aquário, né? Aquele recipientezinho lá, cheio d'água, os peixinhos, né? Umas pedrinhas que são colocadas. Muito bem. Ali é o significado. Agora, a parte física, né? A grafia da palavra, o som que você ouve, né, da palavra aquário, nós chamamos de significante. Significante. A união entre significante e significado produz o signo. Então, o que seria o signo? O signo seria o significante mais o significado. Então, signo é uma interação, é uma espécie de casamento entre o significante e o significado. É o signo. É o signo. Ok. Então, vamos lá. Isso ajuda a entender como o nosso vocabulário vai se transformando com o passar dos anos. Por exemplo, se o seu melhor amigo convidasse você para fazer um converscote com ele, você iria? Você iria, Andressa? Um converscote, você iria? Professor, eu não sei não, porque eu não sei nem o que é converscote, né? Eu não sei nem o que é converscote. Muito bem. Muito bem. Esse signo aí, converscote, gera uma desconfiança. A Andressa já disse, não sei não. Se eu iria não. Mas é coisa boa, Andressa. Viu? Coisa boa. Se você entende que a palavra converscote, né, aparentemente estranha, significa um piquenique, é provável que você aceite. É provável. É provável. Né? Principalmente se essa pessoa é alguém assim interessante, que você há muito tempo gostaria de receber um convite dela para, né, tomar uma água, um suco, alguma coisa. Bora fazer ali ali lá. Eita, galera. Olha aí, ó. Aí você tem aí o ícone, índice e o símbolo, tá? O ícone é o signo que se assemelha a um produto de alguma maneira, tá? Ícone é um signo que se assemelha a um produto de alguma maneira. Por exemplo, um Mustang e um cavalo. Índice.
O signo está ligado ao produto porque compartilham alguma propriedade. Exemplo, frescor de produtos de limpeza e eucalipto. Né? Aquele frescorzinho. Símbolo. Signo que se relaciona com o produto por meio de associações convencionais ou consensuais. Por exemplo, leão, né, correspondendo a coragem e força. Vamos, tenha força, tenha coragem. Aí aparece um leãozão ali na frente. É isso aí. Símbolo. Tá? Então, o ícone, o índice, o símbolo são signos. São signos. Tá bom? Olha aí. Para ficar bem mais claro ainda, né? A questão do significado e do significante. Né? Você imagina aqui o nome árvore, alguém pronuncia árvore, e você, né, já imagina exatamente, né, essa coisa concreta, né, o pensamento, na mesma hora. Praia, alguém fala praia, significante, né? O que é que você imagina na mesma hora? Você imagina ali, né, sentadinho, à frente do mar, tomando uma aguinha mineral, comendo um peixinho, tomando um banho de sol. Então aí o significante e o significado, e os dois, né, corresponderão ao signo. Então vamos lá. Alguém manda uma mensagem por meio de um signo, claro. Né? Aí o signo produz o significado, né? Que é a ideia que você tem, né? O conceito, direção proibida, né? Significado. Aí o significante é o estímulo físico. Você já imagina aqui esse sinal de trânsito, né? Esse sinal de trânsito, né, em que é proibido você ir naquela direção. Então, significado, significante. O significante é a imagem que você tem da coisa em si. Perfeito? Perfeito. Rian, bom dia, tudo tranquilo? Tudo na santa paz, galerinha? Diga lá. Elza Pinto, bom dia para você, tudo tranquilo? Doutora Elza Pinto. Tranquilidade, hein? Pronto, aqui tem um quadrozinho que você fez. O verão é o período em que chegam novas coleções de roupas que atraem as pessoas que apreciam novidades em vestuário. Veja aqui. Manipulando melhor os signos, olha como esse mesmo conteúdo pode se tornar mais sedutor. Né? O verão, aqui, olha aqui, eu vou destacar aqui em cima. Ó. O verão é o período em que chegam novas coleções de roupas que atraem as pessoas que apreciam novidades em vestuário. Veja aqui. Muito bem. Se você manipular melhor os signos, né, esse mesmo conteúdo aí destacado na cor amarela, ele pode se tornar mais sedutor. A estação mais quente do ano está fervendo de novidades
para os fashionistas. Prepare-se. Vamos desfilar looks e ideias incríveis. Olha aí. Veja como você produzir um texto, né, utilizando signos, né? Você pode produzir, né, um texto mais atraente? Pode. Se não utilizar bem, texto menos atraente. Os textos publicitários, eles se valem muito dos signos empregados. Tá? Veja que o texto ganhou mais temperatura. Certinho? A estação mais quente do ano está fervendo de novidade, né? Aqui eu tenho essa expressão mais quente e está fervendo. A outra expressão, né? Bem, vamos entender melhor o que foi que ocorreu. Ao pensar no signo verão, somente traz o ícone, olha, verão, o ícone sol, não é não? Que, por sua vez, traz índice como calor e fervura. Relações de contiguidade do tipo causa e efeito. Ah, professor, daí aquela questão que o senhor colocou, né? Aquele quadro com signo, com índice e com símbolo, né? Isso. Vamos lá, voltando. Ao pensar no signo verão, sua mente traz o ícone sol. E o sol traz os índices calor e fervura. Ao pensar em coleções de roupas, você imagina o ícone de um modelo ou de uma modelo desfilando numa passarela, né não? Coleções de roupa, aí está lá, né? A modelo desfilando. Em seguida, retira a presença da modelo e imagina apenas o índice. Qual é o índice? As roupas desfilando. Que é uma outra relação de contiguidade do tipo a parte pelo todo. E aí você vai entrar na figura de linguagem chamada metonímia. Então, em vez de usar a palavra roupa, você substitui pela palavra look. Né? As palavras, elas são simbólicas. Né? Look, o look. E aí, quem não tem o conhecimento de mundo, nem entre, meu amigo. Né? Nem entre. Né? Professor, eu não sei o que é look. Ai, ai. O pessoal usa o nome look para dar uma expressividade maior, né, não? E look é muito usado, né, no mundo da moda. Você assiste a um programa de TV. Você já viu esse programa de fofoca, Fátima? Em que tem lá aquele pessoal sentado lá, fofocando, falando da roupa de um artista, de um famoso aí qualquer. Meu Deus, fulano de tal estava com a roupa horrível. Olha esse detalhe aqui. Já perceberam? Né? Só que não chamam roupa, chamam o quê? Look. Look. Perfeito? Perfeito. Vamos lá, vamos andando mais um pouquinho. Olha aí. Semáforo. Né? Semáforo. Significado, não é não? Aí vem o significante de semáforo. Sinaleira. Né? Tá aí. Vermelho, amarelo, verde. Para nós, a rua é um campo de batalha. Vamos começar aqui a fazer algumas questões. Eu queria agora eu vou disponibilizar um tempinho que é para você agora dizer que compreendeu tudo que nós falamos hoje aqui, tá bom? Bem, eu queria que vocês analisassem, eu vou dar 1 minuto para vocês analisarem, não, eu vou dar 2 minutos, para vocês analisarem esta imagem aí.
Mas imaginem todos os detalhes que vocês encontrarem por aí, tá bom? Na tela valendo 2 minutes. Por gentileza, 2 minutos. Olha aí, galerinha. Vamos lá, ó. Para nós, a rua é um campo de batalha. Aqui a gente usa de uma figura de linguagem chamada de metáfora, não é verdade? É como se a rua fosse tal qual um campo de batalha. Consegue ver isso aí? É, professor, eu consigo ver. Muito bem. Bem, o que é que você observa? Aqui é uma jovem, não é? Ela está na frente de quê? De um espelho, né não? Isso aqui é um espelho, ó. Tá. Um espelho. Mas veja aí, né? Chega de fio-fio. Percebeu aqui? Nesse cantinho? Chega de fio-fio. Ou seja, uma mulher quando passa pela rua, né? Se ela tem uma beleza que chama a atenção, normalmente ela recebe esse fio-fio, né? Recebe. Ou então, houve algo que não seria interessante de ouvir, né? Tipo, ei, gostosona, bonitona, ei, gatinha, ei, psiu, psiu, né? Algo dessa natureza. Bem, aqui você percebe também que a jovem, né, ela está com, tipo uma máscara, vamos dizer, cobrindo a boca, né? É como se fosse algo que a impossibilitasse de se manifestar, de falar. Veja aí que eu estou fazendo a leitura, né, da imagem em si. E junto com a imagem, aparecem aí textos de linguagem verbal, né, que vão se somar com a semiologia, né, da imagem para produzir sentido. Tá?
E por que aí não tem a fotografia de um homem, por exemplo? Porque normalmente esse tipo de cenário, né, essa batalha, ela acontece normalmente no mundo feminino. Né? E hoje, né, a coisa está muito mais forte. Né? O poderio, né, das mulheres com relação a isso hoje, né, é muito mais, digamos assim, é muito mais evidenciado, bem mais evidenciado. Evidenciado. Você já percebe que as mulheres hoje já têm muita defesa com relação a isso. Né? Elas já reagem mais. Né? Bem, aí está a imagem. Agora, a partir daí, né, dessa leitura que nós fizemos, nós temos aí a questão. Essa campanha de conscientização sobre o assédio, campanha de conscientização sobre o assédio sofrido pelas mulheres nas ruas, constrói-se pela combinação da linguagem verbal e não verbal. Até agora, nada do que nós não tenhamos comentado, certo? Nada. Está tudo aí, né? No enunciado da questão, referente ao que nós comentamos antes de olhar para esse enunciado. A imagem da mulher com o nariz e a boca cobertos por um lenço é a representação não verbal. Não verbal. A imagem em si é a semiologia. Né? Com o nariz e a boca cobertos por um lenço é a representação não verbal do silêncio imposto às mulheres que não podem denunciar o assédio sofrido? Letra A. Letra B. Metáfora de que as mulheres precisam defender-se do assédio masculino. Vocês viram no canto um fio-fio? Letra C. Representação não verbal do constrangimento pelo qual passam as mulheres e sua tentativa de esconder-se. Representação não verbal da necessidade que as mulheres têm de passarem despercebidas para evitar o assédio. Ou representação não verbal da incapacidade de as mulheres protegerem-se da agressão verbal dos assediadores. Você marcaria que letra, doutor Alcemar? E aí? Alguém já falou letra C? Muito bem. Se 10 pessoas falarem aí, né, vão utilizar letras diferentes. Tenho certeza plena. Né? Turminha, eu vou dar mais um minutinho para você pensar aí a resposta, tá? Bota na tela um minuto aí para a galera fazer a leitura de cada letra. E aí, galerinha?
Essa campanha de conscientização sobre o assédio sofrido pelas mulheres nas ruas constrói-se pela combinação da linguagem verbal e da linguagem não verbal. A imagem da mulher com o nariz e a boca cobertos por um lenço é a representação, isso bem aqui, ó, isso aqui, ó, é a representação de quê? Da metáfora ou do silêncio imposto às mulheres, que não podem denunciar o assédio sofrido, elas não podem denunciar. Ou seria uma metáfora de que as mulheres precisam defender-se do assédio masculino? Resposta, letra B. É uma metáfora, né? Porque na letra A, você tenderia pela letra A. Que a letra A diz assim, silêncio imposto às mulheres, né? Que não podem denunciar. Elas podem denunciar. Elas podem denunciar. Agora, quando se fala em metáfora, né? De que as mulheres precisam defender-se do assédio masculino, então, né, se utiliza aí, né, de uma figura de linguagem, isso é uma metáfora. O pano ali, o lenço ali na boca, é para dizer assim, minha filha, saia daí, né? Abra o microfone e fale à vontade. Denuncie. Entendeu, doutor Alcemar? Se manifeste. Porque se você somente ficar ouvindo, e não, né, lutar contra, aí vai continuar. Como isso é uma campanha de conscientização sobre o assédio, ora, quem está sendo assediado tem que ir para as redes sociais, tem que ir para, né, os órgãos que cuidam dessa questão para acabar com o assédio. Letra B de bola. Tá? E eu quero lembrar para vocês que você consegue responder essa questão quando você entende essa imagem aí. Quando você entende essa imagem, aí você consegue compreender a questão. Quando você entende a imagem, quando você faz a leitura da imagem, você consegue compreender, né, sem qualquer dificuldade a questão. Tá? Eu vou apagar aqui, mas eu quero mostrar para vocês aqui uns detalhes, ó. Para nós, a rua é um campo de batalha. Lembra que eu falei da metáfora? É como se fosse um campo de batalha, né? Todo dia nós temos que engolir um leão, temos que matar um leão para poder sobreviver. E aqui tem o verbo chegar com sujeito, né, com um verbo impessoal, oração sem sujeito. Chega de fio-fio. Está na hora de a gente abrir a boca. Chega, não dá mais, nós não aguentamos mais, né? E veja que esse texto de linguagem verbal, ele só compartilha, né, aquilo que você visualiza aqui, ó. Para nós, mulheres, segundo o texto, a rua é um campo de batalha. Chega de fio-fio, né? Chega desses nomes. Eu não estou aqui, meu corpo não é produto, tá? Bem. Aí há umas pessoas que falam assim, ela se veste assim e não quer
que ninguém perceba, né? Não, ela se vestiu, aí eu vou, né? Eu vou usar, né, uma frase que a doutora Vilma aqui em Teresina sempre usa, né? O corpo é dela, ela faz o que ela quer do corpo dela. Não é assim? É, que a doutora Vilma fala? Gente boa, gente do meu agrado. Né? Muito bem. Daí a resposta, letra B de bola. Vamos fazer mais uma aqui. Né? Eu vou disponibilizar sempre um tempinho para você fazer essa análise, né? Porque o interessante, né, nesse tipo de atividade é que o aluno tenha a oportunidade de fazer o seu raciocínio, né, crítico, né, para que ele aprecie o texto e possa ter um posicionamento com relação àquilo que ele está lendo. Olha só. Criança não namora. É preciso dar um basta à sexualização infantil. Nós estamos usando aqui um elemento, né, modalizador visto na aula de ontem. Né? Esses verbos na oração principal, acompanhados de um adjetivo predicativo. É preciso, é necessário. Né? Lembram que nós estudamos na aula anterior? Bem, eu vou disponibilizar mais um minutinho para você fazer análise. Eu quero que você analise. Eu vou deixar 2 minutinhos na tela para você analisar. Valendo 2 minutes. Galerinha, criança não namora. Vocês estão vendo aqui, né, 2 criancinhas. Olha que coisa linda, não é, turma? Está aqui. Você acha que essas 2 criancinhas aí, sentadinhas, vendo aí o horizonte, além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz. Né? Você percebe que aí não tem nada, né, na cabeça delas relativo à sexualidade.
a namoro. Criança, gente, não namora. Criança não namora, viu? E a frase de efeito, né, que traz aqui uma intencionalidade, né, por parte de quem escreveu, já dá o ponto de vista, né, por meio dessa modalização do é preciso. É preciso, convém, é necessário, é pertinente, dá um basta à sexualização infantil. Tá? Eu conversava com alguém sobre isso, agora há pouco mesmo, né? E, de fato, né, muitas vezes, pessoas próximas à criança, às vezes o pai, a mãe, né, tem uma preocupação muito grande com relação a isso, né? Já que é como se a criança tivesse a obrigação de escolher o seu par logo aí, nesse período da infância. Tudo tem o seu tempo, turma. Tudo tem o seu tempo. E neste momento aí, né, criança só pensa em brincar, em estudar. Esse lado sexual, ele deve ser deixado de lado. Nessa fase, deve ser deixado de lado. É necessário amar os filhos, mas de forma diferente, né? Respeitando cada fase da criança até a sua fase adulta. O problema é que muitos pais querem que os filhos, até na idade adulta, continuem sendo crianças. E às vezes isso atrapalha. Então é necessário dar um basta. É necessário acabar com isso, né? Sexualização infantil. Hashtag proibido. Vamos ver o que é que a questão traz. Vejam aí que eu estou fazendo uma análise, né, do que eu estou visualizando. O nome disso é semiologia. Normalmente, né, o aspecto semiótico, ele vem acompanhado de uma linguagem verbal, né? Ou para confirmar o que você visualiza, ou para servir de complemento para a compreensão. Neste caso, né, ele serve de complemento. Veja aí que a imagem, né, das crianças, né, ela não acontece de uma beijando a outra, por exemplo, né? São duas crianças que estão ali, uma ao lado da outra, apontando para algum lugar, né? E uma dessas crianças fazendo referência a algo que visualizou, ou mostrando, né, algo interessante para a criança que está ao lado. Como diz uma amiga minha, é sobre isso. Tá? É sobre isso. Então vamos lá. Essa campanha contra... Veja que eu gosto muito dessas imagens de campanha, né? Porque o publicitário, né, ele tem uma imaginação muito interessante, né? Ele consegue utilizar o signo, né,
de forma que atraia, né? De forma que atrai o receptor da mensagem. Às vezes, a campanha é colocada de forma que vai atrair por meio da razão, e às vezes é colocada para atrair por meio da emoção. E aí vem a questão do significante e do significado. Então vamos lá. Essa campanha contra a sexualização infantil utiliza-se da articulação entre texto escrito, que é o de linguagem verbal, e imagem, que é de linguagem não verbal, a semiologia, como eu sempre falo aqui, semiótica. E para representar o quê? Um casal de crianças do sexo oposto, a ideia só é essa daí? Ou uma relação inocente entre duas crianças? O horário do dia inapropriado para crianças. Essa letra C é aquela que eu costumo dizer, a do doido. D de dado. Proximidade inadequada entre as crianças. É outra letra que a gente pode descartar. Concordam comigo? Espaço perigoso para crianças dessa idade. Espaço perigoso. Tem alguma coisa a ver com espaço, turma aí? Professor, eu acho que nós vamos ter que marcar a letra A ou a letra B. Eu deixo com vocês. E aí? Você pode me apontar uma resposta? Elza Pinto. Rian. Pode aí, galera de Cajueiro da Praia. Galera de Oeiras, Baixa Grande do Ribeiro, Brejo, lá em São Pedro do Piauí, Angical. E aí, turminha? Estou querendo que você me responda, né? É a questão que eu quero que vocês me respondam, para a gente ir para o intervalo, depois voltar dando continuidade a esse assunto que eu acho delicioso. Me dá uma resposta aí. Me dê a letra. Estou aguardando você me dar a letra. Professor, a letra A também não está servindo, não. Estou gostando dela, não. E a letra B? A letra B. Relação inocente entre duas crianças. Olha aí, uma resposta aí, linda, maravilhosa, a letra B. Relação inocente. A criança, ela é totalmente inocente. Ela não tem malícia com nada. Sabe o que é que transforma a inocência da criança? É a visão do adulto. Né? A criança vê aquilo que o adulto não vê. Ok? Então, a gente fica por aqui e no próximo horário nós voltaremos a falar desses recursos linguísticos e semióticos na produção e interpretação textual. Fui!